Hoje estamos aqui com a doutora Maria Cláudia para falar sobre o Setembro Amarelo. Queria te agradecer mesmo pela sua presença e eu queria que você explicasse qual é a sua profissão e o que você faz. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade. Eu sou médica, atuo na área da saúde mental em psiquiatria e a gente falando sobre o Setembro Amarelo, é muito importante, né, essa data, não só em setembro, porque setembro passa rapidinho, mas todos os meses do ano. E é importante essa data porque a gente é um momento de alertar a sociedade, a comunidade, para os sinais de alerta que o próprio paciente apresenta e tentar diminuir o tabu, o estigma em relação à psiquiatria, em relação aos transtornos mentais e falar um pouquinho do suicídio. Doutora, eu já quero começar perguntando para a senhora quais são os principais sintomas que uma pessoa que está pensando em suicídio apresenta. São vários sintomas, né? O paciente, quando está em sofrimento mental, ele tem uma mudança de comportamento. Então, a pessoa perde o prazer por aquilo que ela tinha prazer antes. A pessoa, às vezes, tem alteração do apetite, tem aumento ou diminuição do apetite. Às vezes apresenta irritabilidade, agressividade, nervosismo. Não é só aquele clássico entrar para um quarto negro, escuro e isolamento. Ela pode estar ainda trabalhando, ainda frequentando alguns ambientes e demonstrando alguns sinais. Algumas falas, algum sentimento de desvalia que a gente fala, no sentido de não achar vontade de viver, não gostar mais de fazer coisas rotineiras que antes gostava, como ir a um churrasco, sair com os amigos. Isso são sinais de alerta que a gente tem que ter quando esse paciente tem essa alteração de comportamento. E como eu percebo a diferença do desânimo mesmo no dia a dia, do cansaço, para uma pessoa que está com esses pensamentos? É muito comum a gente generalizar, né? Não, tô depressiva, tô... E é diferente, né? Porque quando a gente está com desânimo, com a tristeza, a gente tem que avaliar vários fatores. Um é o tempo, né? Há quanto tempo dura essa tristeza? Tem horas, tem dias ou tem semanas? Normalmente, quando é um sintoma mais depressivo, a gente observa esses sintomas mais persistentes, por mais de 2 semanas normalmente. Outro fato que a gente observa é a intensidade, né? O quão aquele sintoma está sendo intenso na vida da pessoa. Ela está só triste, angustiada ou ela está disfuncional mesmo? Ela está só passando por um momento difícil ou ela deixou de fazer as coisas, ter a produtividade que ela tinha antes, tanto no serviço quanto em casa, com os cuidados com os filhos, no trabalho. Então, essas alterações a gente vai observando. E uma alteração também que a gente observa é com relação às causas, né? Normalmente, a pessoa, quando está passando por um momento difícil, uma tristeza, uma angústia, é um episódio isolado, né? Ah, eu perdi o emprego, eu fui demitida, eu terminei com o namorado. A depressão não, ela já é mais multifatorial. São fatores genéticos, o ambiente, como que foi a infância, como que é a carga emocional, se ela tem baixa autoestima. Então, isso tudo a gente avalia para definir se é tristeza ou se é um quadro depressivo. A ansiedade e a depressão estão ligadas uma na outra? Sim e não. A gente tem pacientes que sofrem de transtorno de ansiedade isoladamente e a gente tem paciente que associa. Uma ansiedade, por exemplo, não tratada, não diagnosticada precocemente, com o tempo ela pode evoluir para depressão, sim. Quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes para prevenir mesmo o suicídio? Primeiro é a gente avaliar o paciente, fazer uma escuta ativa, observar o comportamento. E se a gente tiver esse diagnóstico mesmo que o paciente está com depressão, a gente entrar com medicação, com tratamento farmacológico, associar uma psicoterapia,
Também cuidar de saúde mental, do autocuidado, aliar com a atividade física. Então, é um conjunto de abordagens terapêuticas que a gente associa para que esse paciente consiga sair desse momento, dessa fase dele. E em casos mais graves, a gente trabalha até com eletroconvulsoterapia, quando o tratamento já está refratário, a depressão está refratária ao tratamento medicamentoso. A gente passou recentemente por uma pandemia que eu acho que atingiu quase todo mundo, ou pelo menos a grande maioria da população, né? Como que a pandemia impactou na vida da população, na saúde mental mesmo? A pandemia foi um desafio para todos, né? Principalmente para quem é da área da saúde. Só para você ter uma ideia, Andressa, no segundo ano da pandemia, né, de março de 2021 até fevereiro de 2022, a Fiocruz lançou uma pesquisa mostrando que 28% dos casos de suicídio tiveram um aumento em relação ao ano antes da pandemia. Então, houve realmente um aumento. E isso ocorreu devido à insegurança que a gente viveu nesse momento. A gente via vários pacientes com tratamentos crônicos, debilitantes, que foram suspensos por causa do sistema que ficou sobrecarregado, o sistema de saúde. Muitos pacientes que já faziam uso abusivo de álcool e droga aumentaram o consumo. E isso impactou em toda a população, né? O medo daquela morte iminente, né? Pacientes com vários parentes que passaram por casos de intubação, alguns chegaram a falecer e não ter nem covas, né? Então, assim, realmente foi um desafio para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que após a pandemia, as pessoas estão mais alertas para os transtornos mentais. E isso foi bom, porque as pessoas estão tendo mais coragem de falar sobre o assunto. Você acha que a pandemia até hoje reflete na nossa vida, assim, na saúde mental mesmo, que por mais que já tenha quase 2 anos que a pandemia acabou, graças a Deus, a gente ficou 2 anos recluso dentro de casa. Isso ainda está refletindo na vida da gente? Na minha opinião, com certeza, né? Principalmente os jovens que tiveram que se adaptar à vida escolar, né? Dentro de casa, as aulas online, o consumo excessivo de telas e a dificuldade a perda desses 2 anos aí de isolamento, de não socializar, de priorizar mais os convívios, né? Através de mídia. Eu acredito que sim. Como que os familiares e amigos podem lidar com uma pessoa que está com pensamentos suicidas? Olha, eu acho que a palavra-chave é acolhimento. É acolher. E sem julgamento. É ouvir, é estar do lado, é abordar, demonstrar que está ali para ajudar. E evitar também algumas frases de cunho pejorativo ou minimizando a dor e o sofrimento do paciente, do tipo, isso não é nada, releva, tem gente que está pior que você. Isso seria interessante evitar, sabe? Então, assim, o amigo, o familiar que puder observar que alguém próximo está dando sinais de alerta e puder fazer esse acolhimento, já está dando um grande passo para o tratamento desse paciente que está em sofrimento. E como as pessoas aqui do Vale do Aço podem procurar esse tratamento? O que elas precisam fazer? Aqui na região do Vale do Aço, a gente tem vários centros, né? O paciente que observa que está passando por esse sofrimento, ele pode procurar a unidade básica de saúde do seu bairro, ele pode procurar também o CRAS, pode procurar o CAPS, e em caso de um risco iminente de morte, uma ideação suicida, também procurar o sistema de emergência, né? Que a gente tem a UPA,
Tem o SAMU, 192, tem o Corpo de Bombeiro, 193, caso a pessoa esteja numa agudização, né, dessa ideação suicida. E a gente também conta com o Centro de Valorização da Vida, que é 188. É um centro de autoajuda, ele funciona 24 horas e é uma forma também de auxiliar aquele paciente que às vezes não tem um familiar, não tem uma rede de apoio próxima, que está em sofrimento, que gostaria de ter alguém para escutá-lo. Doutora, quero agradecer a sua Eu que te participação. agradeço. Quero agradecer pelas suas explicações. E vocês que estão passando por alguma coisa, procure ajuda. Não fique sofrendo em casa, porque é muito importante mesmo a gente procurar uma ajuda e tratar mesmo. Ainda mais depois da pandemia, que deixou tudo muito caótico, né, doutora? Verdade. Eu espero que eu tenha contribuído e que isso não fique somente em setembro, que isso permaneça por todos os meses. Obrigada. Muito obrigada pela sua Eu que te participação. agradeço. Andressa Estevam, para o Portal da Cidade, Ipatinga.